Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra com o estudo da obra A Gênese. Hoje aqui comigo André Monteiro e uma agradável, mas muito agradável mesmo, surpresa. Nádia do Couto Vale aqui conosco hoje. Seja bem-vinda, Nádia. Muito obrigada, André. É uma alegria estar novamente com você em mais uma, digamos, aventura de surpresa para nós estudarmos, mas é sempre um prazer nós estudarmos o nosso Espiritismo querido, que ratifica o Evangelho de Jesus. Para você que está nos acompanhando, paz e luz à sua mente e seu coração. E ali na técnica, o Pablito, conosco aqui nos auxiliando no nosso programa de hoje. Nádia e amigos ouvintes internautas, hoje nós vamos dar continuidade aqui ao estudo do capítulo 17, Predições do Evangelho, item 38, né? Anunciação do Consolador. É uma continuação dos itens 35, 36, 37. Eu vou fazer aqui a leitura, amigo ouvinte internauta. Kardec começa assim: quando esse novo revelador deverá vir? É bem evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer, não seria em alguns anos que poderiam adquirir as luzes necessárias para consegui-lo. Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências poderia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Então vamos parar aqui, Nádia. Então aqui Kardec, ele traz a anunciação do Consolador, a terceira revelação. E ele começa com a pergunta, né? Quando esse novo revelador deverá vir? Essa é uma questão importante, não só com relação ao tempo, mas com relação à palavra revelador. Porque nós costumamos falar de revelação. A revelação é uma condição, é um evento, é uma ação. Mas toda ação precisa de um agente. Então, é importante nós aqui nos fixarmos na palavra revelador, que é aquele que vai facilitar ou facultar a revelação. Que vai descortinar, que vai descortinar. Tirar o véu. Exatamente. Então, é esse que vai propiciar que a ação se concretize. Então, peraí, então ele já existe. Sim. Se vamos revelar alguma coisa, não estamos criando algo. Não. O pressuposto aí da pergunta de Kardec é exatamente isso. Ele já sabe, e o pressuposto é que está aí a prova, a presença do revelador. Agora, quando é que isto vai acontecer? Essa é a grande questão. Existe aí também, se você conseguir ler para mim só mais umas 2 linhas, porque é uma outra questão aí bastante interessante. Aí ele começa aqui, né? Para a compreensão de certas partes do Evangelho, com exceção dos preceitos morais, seriam necessários conhecimentos que só o progresso das ciências podia dar e que deveriam ser a obra do tempo e de muitas gerações. Isso. Aí existe uma questão muito interessante, porque estão entrelaçadas aí, e isso prova a organicidade da codificação da doutrina espírita. Todo o ensinamento dos espíritos, na formulação excepcional de Allan Kardec, isso mostra que todo o conjunto guarda uma coerência interna. A doutrina espírita tem uma coerência interna, quer dizer, a codificação,
tenho a coerência interna e coerência externa. Por isso que se aplica a todas as questões, a todas as áreas do conhecimento humano. A esse propósito é o que está lá em A Gênese, capítulo 1, item 55, quando ele diz que o Espiritismo jamais será ultrapassado porque ele vai assimilar aquilo que o rigor científico traga para o conhecimento da humanidade. Então, essa organicidade, e isso está em A Gênese, está em o Evangelho segundo o Espiritismo também, sim, com a possibilidade, que é uma outra questão muito interessante, que eu tenho escrito sobre isso. Nós costumamos falar de transcendência e tal, mas é uma questão que é uma intranscendência, por isso que o Espiritismo não vai ser superado, porque tudo que vier está íncito, está cravado na sua intimidade profunda, e aquilo pode aflorar, ser trazido à tona a partir de novas descobertas, que é o que está no capítulo 1, item 55. Tem um controle universal também dos espíritos. E o que você está trazendo, Nádia, é importantíssimo, até para uma seguinte questão. Veja que Kardec, ele coloca aqui para nós: os homens não estavam em condições de compreender as coisas que lhe restava dizer. Hoje estamos... Aí é a primeira questão, né? Então vamos falar sobre ela. Estamos hoje em condições... Aí vamos colocar a humanidade. Ela hoje está em condições... É fato que a terceira revelação é o Espiritismo. A gente não vamos nem entrar aqui no mérito se é ou se não é. Isso não se discute. Não se discute. Agora, podemos discutir se hoje a humanidade como um todo, como um coletivo, um ser coletivo, ela está em condições de compreender essas questões? Não. É evidente que não. Porque a compreensão significa que você tomou o conhecimento, sim, adentrou, analisou e pelo menos teve a intenção de incorporar. E aquilo de alguma forma... Te mobiliza internamente para fazer essa incorporação, né, do assunto, do conhecimento. Então, quando você vê todos os ensinamentos na extensão e profundidade que estão no Evangelho do Cristo, e nós vemos hoje aquilo que o próprio Cristo anunciou, que haveria ranger de dentes, e que estamos aí diante do joio e do trigo de uma forma tão até assustadora, sim, que nos causa perplexidade. Então, essa pergunta é mais ou menos retórica, porque evidentemente que hoje a humanidade não está preparada, como ainda não estava preparada quando Jesus nos trouxe esse evangelho de luz, mas Jesus, porque o universo não tem pressa. Sim. Nós é que temos pressa, né? O próprio Bezerra tem uma frase espetacular que nós todos gostamos de repetir. Eu também vou repetir agora, não é isso? É urgente, mas não apressado. Então, o universo não tem pressa. Jesus está, como governador do planeta, está aguardando que nós, mediante o uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, nós despertemos. Mas este é um tempo próprio de cada um. Quem administra a nossa reencarnação somos nós mesmos. Sim. Porque nós sabemos que a lei não interfere, nenhum mentor vai interferir na nossa liberdade de agir. E como a doutrina é consequencialista, do ponto de vista filosófico é consequencialista, nós temos, pela responsabilidade, vamos arcar com as responsabilidades que advêm, sim, dessa nossa opção, ou dessas nossas opções. Então, e até o limite, né, Nádia, que eu não vá prejudicar o meu semelhante. Sim. Desde que ele não tenha, correto? Que sofrer, digamos assim, as consequências desse meu ato, que não esteja na programação espiritual dele, né? Exatamente. Por isso que nós temos até numa nota de rodapé muito interessante lá no Evangelho segundo o Espiritismo, porque anteriormente havia a questão de
até a terceira geração ou quinta geração, as pessoas iriam responder, os familiares iriam responder por um ato, né, de um dos membros da sua família. Hoje ainda há até onde eu sei, ainda há uma religião que considera isso, que as falhas dos antepassados são resgatadas, digamos assim, pelos que lhe seguiram na constelação familiar. Só, né? Se fosse ele reencarnado, né? Exatamente, como aconteceu com o caso de Emmanuel, não é isso? Sim. Há 2000 anos. Mas isso não há, porque pela lei, cada um é responsável por si mesmo. O próprio Jesus definiu isso, a cada um segundo suas obras. Então, cada um de nós vai responder. Mas como nós estamos inteirados de todo o contexto, nós vamos saber quando estamos fugindo à nossa responsabilidade, quando estamos fazendo opções inadequadas para o nosso projeto evolutivo, que nós, de um modo geral, verbalizamos que queremos alcançar desta e daquela forma, sempre tudo, às vezes até revelando um processo de autoilusão, né? Porque nós padecemos da autoilusão. Então, às vezes, nós caímos nessa casca de banana, viu? Amigos ouvintes, estamos apresentando o programa Luz na Penumbra, estudo da obra Gênese, capítulo 17, item 38. Hoje comigo, André Monteiro, e a nossa grata surpresa, Nádia do Couto Vale, aqui conosco. E não foi combinado, né, Nádia? Não foi. Se tivesse combinado, não tinha dado certo. Não foi nada combinado. Nós estávamos aqui no corredor, aí nós fomos aqui, fomos encontrar o Dom Pablo, nosso querido amigo, nosso operador querido, competente. Aí ele sugeriu, né, de brincadeira, eu acho. Mas aí o André, sabe, amigo ouvinte, sabe, aqui uma coisa assim de fofoca, porque nós estamos em família. O André pegou logo a ideia, a sugestão do Pablo, disse: Nádia, vamos entrar para o estudo. Aqui estou eu, mas estou com muito carinho, viu? Uma alegria continuar trabalhando com você aqui, com André, certeza, e com você, Nádia. Pablo. E eu lembro da minha primeira vez que eu estive aqui na rádio, que foi o Carlos Alberto que me trouxe, Carlos Alberto Ferreira, e eu vim para conhecer o Gerson, né? Que ele falou: André, o Carlos Alberto me conhecia lá do Bezerra de Menezes, e o Gerson estava recrutando pessoas para trabalhar no debate na Rio, e eu vim, né, para conhecer, vai ser apresentado para o Gerson. E quando eu cheguei aqui, o Gerson olhou para mim, chefia, assim mesmo, chefia, quer participar hoje? Eu falei assim: mas Gerson, eu não vim preparado. Não... Chefia, pega aqui, pega o livro dos espíritos e deixa com a gente. Eu falei: tá bom, vou participar. Eu gosto assim, não foge do trabalho. Foi o que me aconteceu agora. Então você agora eu tô me vingando. Por falar em Gerson, beijo na testa, meu irmão querido. Um beijo, Gerson. E Nádia, você falava também que a doutrina, como revelação, ela, digamos assim, ela é igual à nossa Constituição, né? Ela está acima de todas as leis, de todas as filosofias, de todas as ideias. Então, tudo tem que se comunicar com ela. E nós vemos hoje, infelizmente, alguns comentários que precisamos interpretar a doutrina de acordo com as nossas ideias atuais, trazer uma interpretação contemporânea ao nosso momento atual. E muitas vezes nós queremos interpretar, quando eu digo queremos, alguns segmentos querem interpretar a doutrina, digamos assim, trazendo outras ideias, outras filosofias que muitas vezes há um contraponto, se contrapõe. Ao invés de nós pegarmos a doutrina e levarmos para os demais segmentos, seja política, seja filosofia, seja o que for, nós estamos invertendo.
estamos trazendo as ideias externas para, digamos assim, modificar a nossa interpretação, ou dar uma interpretação ao que a doutrina nos apresenta. De modo geral, algumas pessoas fazem uma pergunta que não está bem posta, efetivamente, do ponto de vista doutrinário. É assim, Nádia, o que você acha do Espiritismo? A minha resposta, eu não acho nada. Eu estou procurando as profundidades e o descortino de novos horizontes para aprender. Então, eu não vou achar nada. Eu escolhi seguir a doutrina espírita, que ratifica o Evangelho de Jesus, e, portanto, eu vou seguir isto. Agora, você coloca a questão da interpretação. Interpretar também pode ser em mais de um sentido, né? Mas a metodologia de Kardec, que nós até fazer um merchanzinho aqui, né? Nós aplicamos na revista Cultura Espírita, eu sou editora da revista Cultura Espírita, do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, porque qual é a metodologia de Kardec? Não é fazer uma interpretação pessoal segundo os seus valores pessoais, porque aí, nesse bojo, estão preferências, tendências, gostos, e não é o caso. E só um adendo. E eu tenho uma introdução, Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, Sim. que ele diz isso. Ele diz que aquelas interpretações ali são dele. E que não é... são dele. E ele pega até, assim, pequenos trechos, como se fosse um grande colar, e ele pega de pérolas, ele pega cada pérola separada, e aquelas interpretações dele muitas vezes vai parecer que destoam do conjunto dos textos sagrados. E ele fala que a ninguém é dado uma interpretação pessoal, singular. Pessoal, em absoluto. Até porque nós todos, quando comentamos isso, primeira revelação Moisés, segunda Jesus e terceira o Espiritismo, nós enfatizamos muito, porque nossos mentores ratificam isso, de que é impessoal. Por isso que vieram as informações pela via mediúnica em vários cantos do Brasil, do mundo, não é? Sem haver ainda internet, Instagram, não é? Imagina, isso, né? Não tinha nem, acho que só correio na época. Exatamente. Então, e essa é uma questão que nós precisamos colocar, porque é impessoal. Depois é a questão da metodologia para nós vermos ou lançarmos algum raciocínio sobre essa questão da interpretação. Porque a metodologia que Kardec criou, porque ele é uma inteligência absolutamente privilegiada, uma cultura robusta, extensa e profunda, e ele abriu diálogo com todas as áreas de conhecimento da contemporaneidade, porque isso é você buscar a transcendência do conteúdo para levar isso, para divulgar isso, estabelecendo pontes, hoje nós diríamos links. Né? Estabelecendo associações com aquilo que já é uma conquista da humanidade. Há um psicólogo, Jerome Bruner, que diz que nós precisamos aprender a explicar qualquer coisa a qualquer pessoa de qualquer maneira no sentido de alguma maneira nós temos que encontrar para fazer isso chegar. Kardec, dada a grandiosidade da sua missão, porque que saibamos, até hoje, nenhuma outra missão tão grandiosa, grave para a humanidade, o futuro da humanidade, repousou sobre humanos ombros, e isso esteve e ainda está sobre os ombros de Kardec. Sim. Então, ele abriu esse diálogo com todas as áreas de conhecimento para estabelecer pontes e dizer, olha, você está vendo? Isso que está acontecendo aqui ratifica essa palavra de Jesus, essa afirmativa. Então, é para nós também aprendermos que como tudo é um processo, porque tudo é processo, tudo é movimento no universo, você veja
que nós também, porque é evolucionista a doutrina espírita, né? Evolucionismo na linha de Herbert Spencer, não na linha do materialismo dos outros que nós conhecemos, né? Então, como isso é progressivo, e nós... Por que aí me permite aqui uma observação, que eu não resisto, mas isso é muito grave. Como está na moda você dizer que a ciência é tudo, isso aí é uma ideia iluminista, século XVIII, em que a razão dava conta de tudo. Eles achavam, né? Que a razão dava conta de tudo, mas nós sabemos que não dá. Positivista também, né? Isso. Então, quando nesse movimento de razão e de criatura buscando o âmago da questão, nós precisamos, eu estou aqui procurando pegar o raciocínio de antes, porque eu aqui resolvi fazer o adendo. Fazer um outro adendo, mas já recuperei, que é as pessoas dizerem hoje como a ciência é mítica. Tudo hoje é ciência. Então, as pessoas acham chique dizer que a doutrina espírita, que seguem uma doutrina científica. Pois é. Acontece que isso contraria Kardec. Quem segue Kardec não pode dizer isso. Porque no frontispício do Livro dos Espíritos, com o qual foi lançada a doutrina espírita, está lá, isso tudo foi supervisionado pelos espíritos orientadores da humanidade, está lá no frontispício, filosofia espiritualista. Então, a doutrina espírita não é uma ciência. Ela é uma filosofia. Ela tem um método científico de descoberta. Ela é de comprovação científica. Até porque as questões abordadas pela codificação são as questões próprias do campo da filosofia. Até porque também a ciência tem um campo dentro da filosofia que é a filosofia da ciência. Então, a ciência não tem essa autonomia por sobre todas as outras coisas e por sobre as questões próprias da filosofia. Sim. Então, nós não podemos dizer que o espiritismo é uma ciência e depois é uma filosofia. Não, ela é uma filosofia de comprovação científica, até porque a ciência muda. Se ela fosse uma ciência, não haveria verdade ao longo dos tempos. E de comprovações morais, ou se quiser, religiosas. Muito bem. Nádia, nós estamos aqui finalizando. Kardec, ele traz, né? Por fim, se portanto o novo Messias tivesse vindo pouco tempo depois do Cristo, teria encontrado o terreno nas mesmas condições e não teria feito mais do que ele. Ora, desde Cristo até os nossos dias não se produziu nenhuma grande revelação que haja complementado o Evangelho e elucidado seus trechos obscuros, o que é um indício seguro de que o enviado ainda não havia aparecido. Só para encerrar, tudo está lá no Evangelho. Toda a filosofia, toda a ciência e toda a moral, está tudo lá dentro. Muito do bem. Evangelho. Amigos ouvintes, chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações. Nádia, um beijo e até uma próxima. Um beijo para você que esteve conosco aqui, estudando mais uma vez a nossa amada doutrina. Paz e luz a todos nós, assim seja. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o céu e inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes e internautas,
Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Este é o espaço em que nós estudamos o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo, e nós, nas épocas que celebramos as comemorações do Natal de Jesus, vamos falar dessas luzes que estão diante de nós desde os tempos imortais. Lembrando, portanto, Jesus nos dias de seu Natal. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços, aconchegou-o e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Essa espera de Simão nos faz lembrar o Pequeno Príncipe em seu diálogo com a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. E por isso Jesus nos avisou: pois vou preparar-vos o lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, porque onde eu estou, estejais vós também. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Então, inspirado por seu anjo guardião, o velho e paciente Simeão esperou praticamente toda a vida pelo encontro com Jesus. E ao que se sabe pelas Escrituras, é a única personagem a ter visto, a ter encontrado Jesus menino. De algum modo, ele sabia quando ele viria. Preparou-se até a velhice. O marco que o Espírito Santo lhe tinha informado, seguiu o rito da espera e, chegada a hora, talvez, inquieto e agitado, precipitou-se na direção do templo, onde descobriu o preço da felicidade. Encontrou o menino Jesus. A questão da pessoa humana como ser de relação está aí posta, e a do ser espiritual como ser de intuição também está, pois Simeão sabia que ele viria, e assim já o tinha encontrado tão intimamente que o reconheceu. Após a demonstração de fé, esperança e persistência de Simeão, com Jesus inaugurou-se um novo tipo de relação com Deus, uma relação de serviço a Deus através dele e do mundo, um profundo espírito de comunhão e de comunidade plena e transcendental. O amor como elemento fundante de tudo e uma nova alegria e da verdadeira felicidade, a inter-relação no autêntico interhumano, que busca a interface com o divino. E ele então disse a toda a humanidade, de todos os tempos e em todos os tempos, que voltaria a nos encontrar, já nos tendo preparado o lugar. Porque em si mesmo, Jesus não precisava de nenhuma preparação, pois sempre esteve sumamente preparado para estar com Herodes e com Nicodemos, com a samaritana, com os escribas e fariseus e com todos os demais. Mas de nossa parte, sim, há ritos para os encontros. Pensemos então na fase da preparação.
Há pressupostos como a disponibilidade de ambas as partes e o conhecimento do outro e de si mesmo para que se efetive um encontro, que pode ser com qualquer pessoa, com o gerente do banco, com um professor, com um amigo ou com o amigo. Encontro dá-se entre pessoas, emoções, ideias, ensinamentos, criando-se, nesse caso, o que chamamos espaço fenomenológico, que se abre e sedimenta quanto mais vezes e com mais disposição vamos ao encontro do outro, mais nós o encontramos. É quando cada um abre parte de seu universo íntimo para receber, para recepcionar a parte que o outro também disponibiliza. Um espaço em que se encontram esses dois repertórios de emoções e projetos, sonhos e ideias, e no qual nenhum dos dois perde sua individualidade, no sentido espirítico do termo, e também em termos psicológicos e existenciais. Jesus, sempre maximamente apto e habilitado para todos os encontros, preparou a humanidade, através de seus prepostos, de Sócrates, de Buda, Lao Tse, Forri, Confúcio e de sacerdotes da Índia, Egito, Caldeia, Grécia, Gálias, que prepararam o terreno para a lei do amor, da reencarnação e de tudo mais que está no ideário, no inconsciente coletivo de todos os povos. Do ponto de vista do indivíduo, o outro, ou cada um, deve preparar-se desenvolvendo a dialogicidade, o ouvir, o falar e o olhar generosos, imparciais e atentos. É o que estamos tentando dizer, que é necessário fazermos para encontrarmos Jesus. Por isso, o diálogo, o encontro com o Cristo pode ser o nascimento ou não da criatura que acontece de estar em contato com ele, mas que, mesmo apesar disso ou a despeito disso, pode não encontrá-lo verdadeiramente. Conhecemos a história. Esta possibilidade está cabalmente exemplificada quando se tem em mente a história de Públio Lentulus e de Lívia. Ele encontrou fisicamente, materialmente a Jesus, mas não o seguiu. Ela, Lívia, de imediato abriu seu ser inteiramente para Jesus. E também, além dessas possibilidades, também as cenas em que outros seres encontraram fisicamente a Jesus, como Paulo, por exemplo, como a samaritana, como os cegos de Jericó, como os leprosos e os obsidiados, como Zaqueu, Tomé e Pedro, Nicodemos e os discípulos do templo. Comovente o encontro com Jesus daqueles nos quais ele já tinha nascido, como Estevão, Simeão, o centurião romano, Maria de Magdala. São como seres espelho. O espelho reflete a luz dos raios do sol sem fragmentação na imagem que produz. E mesmo quando está quebrado, ainda assim reflete a luz, ainda que de modo imperfeito. É o que acontece conosco. E se há comprometimento na qualidade da imagem produzida, a origem do descompasso está na condição do espelho, não na luz nem nos raios do sol. Portanto, o descompasso está em nós, e não em Jesus, e não em seu evangelho. Homens da terra, mundo de expiação e provas, ainda se desencontram, ainda nos desencontramos, às vezes até mesmo a propósito do Jesus do grande encontro, que passa então a ser pretexto para distanciamento, animosidade até mesmo para com os que dizem segui-lo, em conflitos de intolerância intra-religiosa, como é o caso da Inquisição, de Sor Juana Inés de la Cruz, no México seiscentista, que reencarnou no Brasil como nossa amada Joana de Ângeles, Sor Joana Angélica de Jesus,
batizada Joana Angélica de Jesus. Mas isso também vemos na teologia da libertação. E também uma intolerância interreligiosos, com agravantes perante os que professam religiões não cristãs, e também quando se trata de minorias. É o caso dos judeus na Espanha, ao tempo de Isabel a Católica, no século XV, dos protestantes na Europa, sob Carlos IX, no século XVI, da noite de São Bartolomeu, em França, em 24 de agosto de 1572. Mas Kardec sentenciou a fraternidade entre as religiões e, felizmente, hoje, afinal, nota-se um esforço nesse sentido por parte dos representantes de outras religiões, para que se efetive um verdadeiro encontro não só ecumênico, mas interreligioso. Esse é um momento praticamente iluminado que vivemos na Terra com o esforço coletivo para estarmos em fraternidade uns com os outros, como estamos agora nós, relembrando os passos e a figura de Jesus aqui no programa Luz na Penumbra, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade. Fundamentalmente, o grande recado deste decisivo momento na história da humanidade no planeta, quando chegados que são os tempos, tal como anunciados por Jesus, esse tempo é o da fraternidade, com destaque para os seguidores das várias religiões e seitas, ainda que, por enquanto, o diálogo teológico ainda encontre algumas resistências, como, aliás, é de se esperar. Kardec nos fala a esse respeito. Mas o próprio Espiritismo emblematiza esse amálgama do porvir, constituindo-se como a religião do futuro, e também como o futuro das religiões, com a figura do Cristo como nosso irmão de luz, como governador do planeta, como príncipe da paz. Essa é uma bandeira que nós, espíritas, já desfraudamos como intencionalidade dinâmica, que instaura uma conexão entre dois ou mais seres, entre duas ou mais consciências que vivem por orientação inerente à mensagem de Jesus e de Kardec. Todos os que acreditamos, todos os que vivemos no Deus de amor, bondade e misericórdia, somos convidados a abraçar essa bandeira como passo seguro para a construção da paz no mundo. A paz vos dou, a paz vos deixo, disse-nos ele. A minha paz vos dou. A figura de Jesus tem ressonâncias nas seitas e também nas religiões não cristãs, que de alguma forma recepcionam esse ser cósmico, o governador do planeta. Seus chamados de natureza essencialmente transcendental, espiritual e vibratória ecoam como um mantra que repercute no inconsciente individual e coletivo, a minar barreiras que têm sido obstáculo a que indivíduos e grupos dirijam-se a ele, Jesus, acolhendo de fato o grande convite, vinde a mim, e transformando o aceite em adesão, e adesão em ações que podem e vão algum dia derrubar as fronteiras espirituais projetadas nas criaturas a partir de fronteiras físicas em uma geografia que emblematiza uma encruzilhada civilizatória de três vertentes religiosas. Nesse particular, impõe-se a experiência cristã de ir ao encontro do outro. Um eu-tu pessoal, emocional, civilizatório, espiritual, vibratório, que ultrapasse os delineamentos do ecumenismo e mergulhe no interreligioso. Tudo isso seguindo Jesus, que permanentemente promove um renascimento ou um nascimento da fraternidade supra-religiosa, esta sim espiritual, cósmica, transcendental, no grande encontro com o divino que existe no outro. No momento do Natal, que celebra
os que vão ao encontro do Cristo, como os pastores, e possivelmente muitos outros. Neste momento é profundamente evangélico fazer-se na terra o Natal do diálogo, do encontro interhumano entre duas criaturas humanas, ou mais criaturas humanas, além do interreligioso, em nome de tudo o que nos une, que deve ser sempre o nosso foco, a definir a direção de nossas relações interhumanas, intrarreligiosas e interreligiosas, como o grande arauto de dias maiores em amor e compreensão. O Evangelho de Mateus relata, no capítulo 26, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus lhes respondeu: o meu tempo está próximo. Celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o sangue da aliança. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo, convosco, no reino de meu Pai. Mas de que festa falou Jesus? Era uma festa, a festa dos pães asmos, era uma festa judaica, e é uma festa judaica, com 8 dias de duração a partir da Páscoa, quando era celebrada uma ceia familiar em que se comia o cordeiro sacrificado para a ocasião. O simbolismo é óbvio, pois antes da ceia Jesus anunciou aos discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser sacrificado. É comovente a grandeza de Jesus, pois fez a Eucaristia mesmo sabendo que se aproximava a grande hora. A palavra grega Eucaristia significa dar graças e se refere à ceia que Jesus partilhou com os discípulos mais próximos, antes da culminância de sua missão na terra, emblematizada no pão e no vinho como ingredientes básicos, mas simbólicos. Isso não significa que nós devemos beber no dia de Natal álcool. Há reflexões profundas cujo alcance ainda nos está interditado. No entanto, já podemos discernir alguns temas, como inicialmente o da alimentação, conceito que o Espiritismo alarga para o alimento do espírito, com leituras, palavras, pensamentos, companhias, inclusive e particularmente na época do Natal. Ele se dispôs a celebrar com os discípulos em casa, fazendo-nos transitar do espaço físico cartesiano para o locus da casa mental, que ele visita em ambas as instâncias, em especial no dia de Natal. Ao partir o pão, dá graças, mais uma vez, demonstrando a necessidade da oração, não de lábios apenas, mas de ação, da gratidão, que é apanágio das almas superiores. Depois, verifica o de que dispõe em essência e exemplifica a datividade, a doação, no partilhamento que abençoa a carência de quem recebe, no caso, os pobres em espírito, mas que evoca também a carência de nossos irmãos em necessidades materiais que devemos sempre amparar, importando a postura de tomar, receber, guardar o alimento material e espiritual a serem incorporados como energia, tanto no plano físico quanto no mento espiritual. Ao dar de comer e de beber a todos, Jesus não excluiu ninguém nessa ceia, nem mesmo que haveria de traí-lo. Que exemplo foi esse?
ele exemplificou outro tema aí presente, o do companheirismo, pois companheiro, a palavra etimologicamente vem de companis, latim, sendo, portanto, aquele que come o pão junto, selando a aliança de ambos em sinceridade e comunhão de circunstância e de sentimento. Como nos acontece ou deve nos acontecer no Natal, quando Cristo vem beber conosco em casa o vinho novo, de novo, porque estamos cada vez mais despertos e porque Jesus está fora do tempo e do espaço cartesiano em que nós estamos. O Cristo, então, nos advertiu e isto continua sendo tão necessário para todos nós. E disse-nos: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Eis a advertência de Jesus para conosco, sobretudo na época do Natal. Continuou ele: porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber, na ceia do Cristo? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso é simbólico, não é, meus irmãos? Continua Jesus: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo, para julgar os outros, para fazer coisas mundanas. É clara a advertência de Paulo que se aplica, nesta época, reuniões que mais fazem mal do que bem, quando materializadas e em torno de valores vãos, em que são flagrantes as divergências, as divisões. Por isso algumas pessoas não gostam da reunião de Natal, porque não se dão com familiares, em que são flagrantes essas divergências e divisões. Vamos acabar com isso, meus irmãos. Tão evidentes quanto a percepção do significado do Natal, revelando os valores reais que se antepõem aos proclamados, o que nos submete automaticamente a uma avaliação espiritual para sermos aprovados. Portanto, lembrando as mensagens de comunidade e da gratidão, tão presentes nessa luminosa passagem, humildemente parafraseamos as palavras de Paulo. Meus irmãos, queridos e queridas amigos e amigas ouvintes e internautas, quando nos reunirmos para comer, para nos alimentarmos espiritualmente, esperemos uns pelos outros, para sempre vicejar a esperança em família e com amigos e outros parentes e companheiros. Vibremos com amor, sem dispersão de energias fraternas ou desagregação vibratória em condenação perante a lei de amor. Nós, mestre, nem precisamos mais perguntar, como os discípulos te perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres o Natal? Porque, mestre, já sabemos. Hoje já sabemos. Ajuda-nos a fazê-lo.
em Feliz Natal para todos. Venha à nossa casa no Natal. Ilumina nossa família, nossas mentes e nossos corações. E guarda-nos, Mestre, em um Natal a cada dia. Ajuda-nos a fazê-lo. Feliz Natal ao seu coração, amigo, amiga, ouvinte, internauta. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.